Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finqui. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre exemplos de custos fixos, ok? Bom, tem um vídeo anterior a este no qual eu abordei sobre custos variáveis e agora, para complementar os conceitos de custos quando eles variam em relação ao volume de produção e vendas, eu tenho aqui os custos fixos, que também fazem parte aí, da demonstração do resultado do exercício das empresas, tanto no sistema de custeio variável direto, como no sistema de custeio por absorção, ok? Bom, então primeiro eu vou começar aqui com a definição de custos fixos. Então os custos fixos são o que ocorre independentes da quantidade a ser fabricada, vendida ou do serviço prestado. É o tipo de custo que sempre vai existir mesmo que não se produza ou venda absolutamente nada. Então o custo fixo, indiferente, totalmente ao contrário do variável, ele não acompanha o volume de produção. Ele sempre vai ter um valor independente do volume de produção. Ele sempre vai existir. Novamente, custo fixo não é aquele custo que tem o mesmo valor todos os meses. Alguns custos fixos acabam se enquadrando neste detalhe, como por exemplo o aluguel de uma empresa. Então o aluguel, normalmente, pelo menos durante um tempo, o valor é o mesmo todos os meses. Mas isso não necessariamente pode acontecer, ok? Então o importante, novamente aqui, é identificar primeiro, se é um custo, né, de acordo lá já com a explicação dada num outro vídeo aqui no meu canal, e depois analisar se ele acompanha o volume de produção ou não, né? Se aumentando o volume de produção esse custo aumenta, se diminui, ele também diminui. Se isso acontecer, ele vai ser variável. Agora, se não acontecer isto, ele sempre vai ser um custo fixo, ok? Então, toma cuidado com esse detalhe importante, tá? Que ele sempre vai existir aí, mesmo que a empresa não produza absolutamente nada. Então, começando aqui com exemplos nas empresas industriais, tá? Então, eu vou novamente aqui exemplificar nos 3 tipos de empresas aí que existem: industriais, comerciais e prestadora de serviços. Então, aqui nas empresas industriais, um exemplo clássico é a mão de obra indireta, que normalmente são os supervisores, gerentes, chefes de seção. Esses camaradas normalmente têm um salário fixo, eles são mensalistas. Então, independente do volume de produção, o salário deles não acompanha, não aumenta. É lógico que tem que tomar cuidado com alguns detalhes que às vezes algumas pessoas começam a imaginar. Ah, mas ele pode fazer hora extra, a empresa começou a vender mais, eles têm que ficar até mais tarde e tudo mais. Tudo bem, seria até um raciocínio correto, mas hoje em dia a grande maioria das empresas não querem mais pagar hora extra. Então, ou elas não deixam o funcionário fazer isso, ou normalmente quando ele faz hora extra vai para banco de horas, que depois ela tenta devolver isso para o funcionário através de descanso e não de pagamento, que é justamente o grande motivo no qual o salário dele é um salário fixo. Como nós estamos falando aqui de contabilidade de custos, e contabilidade de custos tem muito a ver com estudos futuros do que pode acontecer com a empresa, previsão de vendas, rentabilidade que ela vai ter, então a empresa quer ter certa previsibilidade, principalmente com os salários que são fixos. Então, a partir do momento que ela controla muito bem, se o funcionário faz hora extra, ela devolve através de descanso de banco de horas, ela sabe que o salário desse funcionário sempre vai ser igual todo mês. Então, isso ajuda no momento que ela vai fazer projeções futuras de gastos, de custos e despesas fixas que ela vai ter. Então, isso é muito importante para a empresa. Por isso que as empresas que têm um controle de custos muito bem feitos, uma estrutura de RH muito bem definida, elas fazem isso muito bem, e normalmente eles não têm gastos, essas empresas não têm gastos com horas extras para esse tipo de funcionário, ok? Temos aqui outro exemplo
que é o próprio aluguel da empresa. Então, se uma empresa está num local que é alugado, normalmente esse aluguel aí é considerado como um custo. É claro que se, por exemplo, uma empresa está instalada num local que é alugado, só que nesse local está a área fabril, a área de produção, mas também tem o escritório administrativo. Então, neste caso, já vai ficando um pouco mais complicado. A empresa vai ter que ter um critério para separar, né, o que é custo, o que vai ser parte desse aluguel que vai ser considerado custo e parte desse aluguel vai ser considerado uma despesa, porque a área administrativa também está dentro do mesmo espaço. Então, quando isso acontece, a empresa vai ter que pensar num critério para separar, né, desmembrar esse aluguel, que é um valor único e que também não muda de acordo com a produção, né? Se a empresa vender muito ou vender pouco, o valor do aluguel sempre é o mesmo. Mas ela vai ter que desmembrar. Então, este aluguel da área fabril é considerado um custo fixo para a empresa, ok? Outro exemplo também que pode acontecer é a energia elétrica. Aí você vai falar para mim, poxa, mas energia elétrica não é variável? Depende, né? Então, quando a energia elétrica é utilizada para a alimentação das máquinas, que a máquina vai trabalhar mais ou menos e a energia vai ser consumida mais ou menos, ela é considerada como variável. Mas uma parte dessa energia pode ser considerada como fixo. Então, por exemplo, se a empresa tem alguma área que é iluminada independente da produção, que é a parte da produção, precisa de uma iluminação, ou ela tem algum local que ela guarda algum material que precisa de um controle de temperatura. Então, independente de ela ter muito produto ou pouco, aquele equipamento precisa estar ligado. Então, esse custo vai ser fixo, ele não vai mudar de acordo com a produção. Então, por isso que é comum empresas de grande porte ter dentro dela vários medidores de energia elétrica, porque ela separa um medidor de energia elétrica que é destinado às máquinas, que ela sabe que a conta de luz daquele medidor vai ser variável, outro medidor que vai controlar só a iluminação. Então isso permite que a empresa consiga fazer isso com maior precisão. Agora, algumas empresas não têm isso, então a empresa vai ter que encontrar algum meio, principalmente se o valor da energia elétrica, né, do custo da energia elétrica que ela consumiu é muito alto. Então ela precisa encontrar uma maneira de separar o que é energia elétrica como custo variável, o que é energia elétrica como custo fixo. Ok? Mas normalmente a grande maioria, né, da energia elétrica nas empresas acaba sendo variável. Mas como eu estou trazendo exemplos aqui, eu gosto de mencionar isso também. Ok? Bom, a água também pode se encaixar na mesma condição aí da energia elétrica. Então é lógico que se a empresa utilizar água no processo de fabricação vai ser variável. Mas se ela tem algum outro tipo de gasto com água, que não tem nada a ver com o volume de produção, mas que está ali dentro da área fabril, da área produtiva, pode ser considerada como um gasto fixo, né? A água que vai, por exemplo, nos banheiros, que é consumida ali nos banheiros, que normalmente não tem relação com o volume de produção, né? Atende uma certa quantidade de funcionários e se aumentar a produção ou diminuir, essa água vai continuar sendo consumida mais ou menos ali na mesma quantidade. Então, também pode ser, tá? Agora, se a empresa não tiver isso, ok, então a água não será um custo fixo, ok? E todos os outros demais custos que não vão acompanhar o volume de produção, como por exemplo IPTU, né, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Toda empresa que tem imóvel ou aluga tem que pagar. Esse IPTU ele não tem relação nenhuma com o volume de produção. Se a empresa vender muito, pouco, o valor do IPTU sempre vai continuar, tá? Então também é considerado um custo fixo. E um custo importante que merece até mais estudo para você entender um pouco melhor seriam as depreciações que ocorrem dos equipamentos da empresa. Depreciação nada mais é do que a perda de valor contábil desses equipamentos. Só que a depreciação não é aquela que as pessoas conhecem
que é a perda de valor que qualquer bem sofre. Então você vai numa loja, compra um computador, a hora que você saiu da loja ele não vale mais o preço que você pagou. Não é este tipo de perda de valor. A depreciação ela tem lei, tem controles específicos, tem definições, tem percentuais que são definidos por lei. Então a depreciação, por ser um percentual de perda de valor que a empresa está autorizada a registrar como sendo um custo, né, porque esse bem vai perdendo valor no decorrer dos anos, essa perda de valor do bem é considerado também um custo fixo, ok? Toma cuidado em não misturar investimento com conceito de custo. Então, se a empresa comprar uma máquina, o gasto que ela teve com essa máquina não é custo, não é despesa, é apenas um investimento. Agora, a perda de valor dessa máquina, sim, que vai ser um custo. Então, tem algumas pessoas que, quando estão aprendendo conceitos de custo, despesa, imaginam que a compra de equipamentos, de ferramentas numa indústria, por exemplo, vai ser um custo, e não é. Isso é um investimento que a empresa está fazendo. Agora, a depreciação de uma máquina, a manutenção que é dada a essa máquina, a lubrificação que é dada a essa máquina, sim, isto sim é um custo. Então, toma cuidado que toda vez que a empresa comprar algum equipamento, alguma máquina, algo que vai fazer parte ali do processo seletivo, que não vai ser consumido, mas vai ser um ferramental, isto não é custo, é apenas um investimento, ok? Agora, exemplos de custos fixos em empresas comerciais, acredito que seja a maior quantidade de gastos que uma empresa comercial tem, porque no vídeo anterior você percebeu que os custos variáveis dentro de uma empresa comercial são bem poucos, são bem limitados em termos de tipos. Basicamente, dentro de uma empresa comercial tem-se como custo variável apenas a própria mercadoria que ela revende. Ou seja, todo o restante dos custos de uma empresa comercial acaba sendo custo fixo, como por exemplo as pessoas. Aí você vai falar para mim, poxa, mas lá em custo variável também tinha pessoas. Sim, tudo vai depender aqui de como essa pessoa é remunerada. Então, se uma pessoa tem um salário fixo, o salário dela vai ser custo fixo. Agora, se essa pessoa tem comissão com vendas e ganha algo a mais toda vez que vender menos e deixa de ganhar se não vender, aí vai ser variável, ok? Então, tomar cuidado, né? Aquilo que eu venho avisando nos outros vídeos, que você sempre tem que entender o conceito para analisar a situação para aplicar. Então, você tem que fazer esse tipo de análise, não simplesmente guardar que salário é custo, salário é despesa. Não, se você fizer dessa maneira, você vai perceber que você pode errar, porque dependendo da empresa, isso pode mudar muito, né? Pode ser totalmente diferente, ok? Bom, se a empresa também tiver algum plano de telefonia, como eu disse no slide, no vídeo anterior, perdão, que ele for fixo, que a empresa só paga um determinado valor e pode usar, como é a grande maioria, telefone, internet e até assinatura de TV, que normalmente vem no pacote, se a empresa disponibiliza isso para os clientes, tem locais que você vai ter TV ligada, enfim, né, também é considerado um custo fixo. Se a empresa utiliza água, né, principalmente porque a água não está ligada diretamente ali ao processo de funcionamento, né, da atividade fim da empresa. Então, se a água é apenas para os funcionários beberem ali, né, ela pode ser considerada como fixo, porque normalmente o gasto com essa água não vai aumentar, né? Se teve um dia aí, um mês que uma empresa comercial vendeu muito e depois ela começou a vender menos, o consumo de água aumentou quando vendeu muito e diminuiu quando vendeu pouco, né? Que isso provavelmente vai ser muito difícil de acontecer. Aí sim seria variável, mas isso é muito difícil. Então eu acredito que a água seria classificado como um custo fixo. A energia elétrica também, né, porque uma empresa comercial não produz nada, logo ela não utiliza-se de máquinas. Então, uma empresa ela abre ali no determinado dia para fazer suas vendas, ela tem que deixar principalmente iluminação e equipamentos ligados. Se ela vender muito ou pouco, ela vai gastar normalmente
o mesmo de energia que ela gasta todos os dias. Então, empresa comercial, normalmente a energia elétrica é considerado como custo fixo. O próprio aluguel do local também, né? Se a empresa estiver instalada no local alugado, assim como o exemplo que eu dei na indústria, também é considerado aí um custo fixo, ok? Bom, agora para finalizar, exemplos aqui de custos fixos em empresas prestadoras de serviços, também segue mais ou menos a mesma linha aí das empresas comerciais. Então, pode-se ter aí o aluguel, né, da onde a prestadora de serviço está instalada. Então, o aluguel é clássico em todos os três segmentos, industrial, comercial e prestador de serviço. O aluguel normalmente sempre é um custo fixo. A água também, né, porque normalmente o prestador de serviço, a pessoa que está prestando serviço, executando o serviço da empresa, normalmente ele não está lá na sede da empresa utilizando essa água, então não tem relação com aumento ou redução da quantidade de serviço prestado. Novamente aqui, assim como na empresa comercial, telefone, internet, quando a empresa assina um pacote que ela paga sempre o mesmo valor. Energia elétrica também, porque normalmente o prestador de serviço ele acaba não tendo oscilações de energia elétrica de acordo com a quantidade de clientes que ele atende. Aqui na energia elétrica tem que tomar muito cuidado com o prestador de serviço, porque como existem vários tipos de prestadores de serviços, tem que ser analisado. Tá? Então, se dependendo do serviço que é prestado, quanto mais cliente, serão necessários mais equipamentos, mais energia será gasta, aí sim essa energia vai ser classificada como variável. Agora, se o prestador de serviço ele basicamente utiliza ali a energia elétrica para fins ali de manutenção da sede dele, e a grande maioria dos serviços prestados são externos, então a energia elétrica acaba entrando como custo fixo, ok? E lógico que pessoas também podem entrar como custo fixo, principalmente aquelas que ficam no edifício sede e que têm relação com a prestação de serviço. Então, dependendo da empresa, as pessoas que executam o serviço têm um salário fixo e ficam dentro da sede da empresa, né? Acabam não tendo nenhum tipo de remuneração variável e é classificado como um custo fixo, ok? Então, acredito que com isso eu ajudei a você entender um pouquinho melhor essa classificação. Então, preste sempre atenção, né? Agora que tem este vídeo falando sobre custos fixos, então quando você compara com o custo variável, você percebe que o custo fixo ele sempre vai ocorrer independente do volume de produção ou vendas que a empresa tem. Então, se a empresa não vender absolutamente nada, os custos estão ali para ela pagar de qualquer maneira. Já os variáveis não, né? Então normalmente custo variável só existe quando a empresa vende e executa o serviço. Quando ela não faz nada, os custos variáveis não existem. Então é importante você entender bem esse conceito, porque como eu já disse várias vezes, de acordo com a característica da empresa, né, você tem que analisar o comportamento do gasto para você poder classificar ele como custo variável ou como custo fixo, ok? Então era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Sucesso para vocês e até o próximo vídeo.